você que está nos escutando aqui na rede Jovem Pan de Rádio, aqui com a sua dose matinal de informação e entretenimento, só aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta. E seguindo adiante aqui com a nossa pauta, olha só, as últimas postagens de El Loco Javier Milei, presidente da Argentina, que está prestes a desembarcar por aqui, causaram incômodo no Palácio do Planalto. Mas a orientação, por enquanto, é para que o presidente Lula não responda ao argentino, não caia na provocação, por assim dizer. Confere, Bruno Pinheiro, traz aí um retrato para a gente específico do que aconteceu e se tem alguma orientação oficial do Itamaraty nesse sentido também. Rapidamente, então, são duas situações. Conversei com um nome muito ligado ao Palácio do Planalto, ex-líder do governo, que me disse que é uma falta de respeito, que Javier Milei não respeita as autoridades constituintes quando ele vem aqui e não conversa com o presidente Lula, que isso, quem vai sofrer essa consequência será o argentino. Serão os argentinos que vão sofrer essa consequência. Agora, o Itamaraty não vai responder e está de olho no evento que vai acontecer no final de semana. Se Javier Milei vai subir o tom, de fato, durante este evento. Lula tinha um evento em Itajaí, foi cancelado para justamente não acontecer nem mesmo um encontro de rota, as mesmas aeronaves se encontrarem no aeroporto ali na região em Santa Catarina. Agora, se Javier Milei subir o tom, existe uma ameaça do governo do Itamaraty de retirar o embaixador que está na Argentina e retornar para a capital federal, assim como fez naquela história lá em Israel. Então, isso tudo será muito importante. Como será o comportamento? Se ele vai estender as críticas que já foram realizadas nas redes sociais também no evento, e aí sim haverá uma tomada de medida diplomática, a retirada do embaixador que está na Argentina, viu, André? Que fase que vive essa relação entre Brasil e Argentina, hein, Fabrício? Pelo jeito, essa disputa entre Brasil e Argentina vai muito além da Copa América acontecendo nos Estados Unidos no momento. E assim como nos gramados, infelizmente, o resultado deles talvez anda um pouco melhor que o nosso, pelo menos na economia, talvez. Claro que com vários poréns. É complicado o Milei não querer falar com o Lula, né? O cara conversa até com um cachorro morto, meu caro Fabrício. É verdade. Me ajuda? Conversa com um cachorro morto, mas essa postura do Milei, André, acho bom a gente deixar claro, né? Mais atrapalha o Milei do que propriamente o Lula. Quem precisa mais de ajuda nesse momento é o Milei do Brasil do que o Lula da Argentina. Sim. Acho que isso a gente deixa bem claro, assim, essa relação de poder, de hierarquia. O Brasil está à frente da Argentina nesse momento. Sem dúvida. E o Milei, em certo aspecto, ele tem falhado internacionalmente. Quando a gente para pensar que ele já está agora no 7º mês de mandato, aliás, 8º, né, mês de mandato, e que ele não tem muitos encontros internacionais relevantes com outros líderes estrangeiros. Se a gente for analisar, aqui ele ainda não se encontrou. Ele faz viagens internacionais. Teve com o Olaf Scholz agora. Teve com o Olaf Scholz, é uma exceção, né? O chanceler alemão. Exatamente. O Zelensky é cupincha dele já. Pois é, mas ele tem costumado ir para o exterior não para encontrar com chefes de Estado estrangeiros, e sim para se encontrar com seus pares ideológicos. Essa que tem sido a tônica da relação internacional do Milei. E a chanceler dele, a Diana Mondino, essa sim é extremamente habilidosa. Se tem uma relação rodando bem entre Brasil e Argentina, passa muito pela habilidade da chanceler do Milei, muito bem indicada, muito bem nomeada, que é a Diana Mondino, que consegue levar as relações da Casa Rosada à frente. A Argentina passa por um momento econômico muito delicado. Eu estava vendo aqui a cotação do dólar blue hoje, 1.430 pesos, um aumento de 1,78% em relação a ontem. Ou seja, o dólar na Argentina segue disparando, a inflação ela tem tido uma queda, mas ela continua aumentando, ela tem tido queda em relação ao mês anterior. Agora está cotada em 4% ao mês, né? O último balanço que a gente teve. Mas ela segue aumentando. Então a Argentina precisa saber muito bem nesse momento, e o Milei precisa ter bastante cuidado nas declarações para conseguir uma relação bem estável com o exterior e conseguir atingir o patamar econômico que ele procura, porque sem relação internacional forte ele não vai conseguir. É uma aqueles belos exemplos aí do político que, no momento que eu só vou esperar um pouquinho para entrar direitinho para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, seguindo a todo vapor aqui o nosso Morning Show dessa quarta-feira, 10 horas e 31 minutos. E o tema da vez são as postagens recentes de Javier Milei, que, sem citar nominalmente o presidente Lula, deu ali umas belas de umas alfinetadas, estremecendo ainda mais o laço diplomático entre os nossos hermanos e nós aqui
nesse Brasilzão. E a gente está analisando, claro, toda a repercussão disso, olhando adiante. E o Milei talvez seja mais um daqueles fenômenos oriundos das redes sociais, principalmente, né, Pepe, que fica refém da ditadura do algoritmo, né, que tem que, fatalmente, em algum momento, tem que ficar regando a base, jogando a carne vermelha ali para a base mais feroz, para eles deglutirem e poderem seguir retribuindo ele com aplausos cúmplices, por assim dizer, e assim segue adiante, né? Mais do que entregar resultados concretos algumas vezes até. O que você acha? Não, exatamente. O que resta para o Milei é ser aplaudido por uma base fanática, não é? Que liga só para a retórica e não liga para resolver o problema da Argentina e resolver realmente a questão da direita mundial. É bom lembrar, por exemplo, que o Milei quer trazer para si, né, a figura de principal nome da direita mundial. E ele está falhando. Ele está falando quando você olha a parte interna da Argentina, bem falada pelo Fabrício, né? Quando você vê, por exemplo, que o PIB retraiu mais de 5%, quando você vê que a atividade industrial e empresarial da Argentina retraiu 20%, a inflação existe, não é? A Argentina está indo cada vez para o buraco. E quando você vê ele sendo um desastre nas relações exteriores, né? Ele vem para o Brasil, o seu principal parceiro, e não encontra com o presidente Lula. É bom lembrar, assim, eu acho que a relação exterior não é um espaço de pautas éticas e morais, é um espaço de poder. Então, essa questão de chamar o Lula de adjetivos, né, não tem nenhum sentido sob o aspecto das relações exteriores. Quando ele vai também para a Espanha e não encontra o Sanches, quando ele vai também para a Alemanha e não traz um acordo bilateral, ou seja, o Milei, ele fracassa tanto na política interna, doméstica, quanto na política exterior. E é bom lembrar que no passado, né, não muito tempo assim, né, 3 semanas atrás, ele precisou do Brasil. Quando ele precisou do gás e a Petrobras vendeu sem nenhum tipo de contrapartida para a Argentina, né, e o Brasil teve a magnanimidade de ajudar o povo argentino, o Brasil o fez. E o Milei não. E o Milei, ele esquece esse detalhe, né? Ele cria esses factoides que não levam a Argentina a lugar nenhum. Infelizmente, a gente está vendo um parceiro importante do Brasil sendo uma criança mimada. Jesse Peixoto, eu não poderia deixar de lembrar aquela frase icônica, né? Que os petistas são os famosos cartomantes com Alzheimer, né? Sempre sabe o que vai acontecer nos próximos 4 anos, mas seletivamente esquecem tudo o que aconteceu nos últimos 10. E é absurdamente injusto colocar na conta do governo Javier Milei todo o desastre da dilapidação das contas públicas, o desastre econômico peronista e, pelo visto, pelo menos, é aquela fase da quimioterapia econômica que ele está impondo, corte de gastos, isso sem perder a aprovação popular, que fique claro, tá? O que você acha disso? Acho uma colocação perfeita, André. 58% de aprovação popular. Governo do Milei, mesmo com medidas duras e amargas que são necessárias por conta da lógica do peronismo, de coloca dinheiro, aumenta a dívida pública, ele está tomando e ainda está tendo aprovação. Além disso, lá na cidade de Rosário, a 3ª maior cidade da Argentina, o Milei fez um plano de segurança pública e diminuiu os homicídios em 78%, o que só aumenta a aprovação dele. Além disso, a Argentina tem tido superávites que não aconteciam na mesma proporção desde 2012, Pepe. Agora, a César o que é de César? Eu acho a melhor postura para um presidente da República? Não. Mas foi aqui ontem que o Pepe disse que todo mundo é passível de crítica, adjetivação. Veja, o próprio presidente da República Brasileira muitas vezes fez isso com o presidente do Banco Central. Então, se a gente vai criticar essas posturas de adjetivação, essas posturas de críticas diretas, essas posturas que muitas vezes não são diplomáticas, vamos criticar para todo mundo, Pepe. O Milei, de fato, ele perde com esse encontro? É questionável, eles não têm uma boa relação. Ele não precisava vir aqui necessariamente encontrar o Lula. Agora, o Fabrício colocou muito bem como na Argentina existe alguém que está cuidando dessa lógica mais próxima da diplomacia brasileira e isso tem funcionado. O Brasil também não vai se afastar da Argentina, que é um tradicional parceiro comercial, por conta disso. E nem deveríamos, só por conta de uma fala, fazê-lo. Então, vamos ser sinceros, Milei poderia não ter dito isso? Poderia, mas liberdade de expressão, né? Que isso, que liberdade de expressão. Antes da gente te ouvir... Não, pode comentar, Pepe, rapidamente, que eu vou trazer o Bruno Pinheiro também. Não, primeiro que é impressionante, quando você vê os números da Argentina, não tá essa maravilha toda que a Jess pinta, não. Em termos de inflação... Até, em termos de inflação, tá piorando. Inflação é artificial, Marinho. A gente pode até discutir Gustavo isso. Segre, se você estiver assistindo, já pode mandar sua mensagem aqui que a gente vai trazer ao vivaço. Tá aí a convocação, Segre. Vamos que vamos. A inflação é artificial, a queda. Tanto é porque o argentino não está comprando porque não tem dinheiro para comprar. O que acontece? Cai o preço dos produtos.
Mas os preços, por exemplo, de gás, de gasolina, de transporte, continua aumentando e batendo recorde na Argentina. Então, quando você olha a situação da Argentina, não é essa maravilha toda que a Jess pinta, não. Superávit primário, a mesma coisa. O que há na Argentina é o tal imposto inflacionário. A inflação aumenta, a base orçamentária da Argentina está fixa. O que acontece quando a inflação aumenta? O governo arrecada mais dinheiro por conta da inflação. Então, mais uma vez, é um superávit maquiado, um superávit artificial. Em relação ao Rosário, que todo mundo fala que o Milei implementou o plano de El Salvador no Rosário, um mês só. Olha só o nível de parte dessas pessoas que defendem o Milei. Um mês só, agora tem uma base estatística para falar que a segurança da Argentina melhorou e mudou. Tem muitos fatores que você pode colocar que indica a melhoria da segurança pública da Argentina, que tem nada a ver com essa política do Milei. Como você sabe? O Milei erra, sim, na política internacional. Não dá para você xingar um chefe de Estado, não dá para você xingar um chefe de governo, porque xingando o chefe de Estado, o chefe de governo, você está xingando todos os brasileiros. O Lula não representa o político Lula, não representa a pessoa física Lula, representa, sim, o chefe de governo e chefe de Estado do Brasil. E o brasileiro e o Brasil merece, sim, respeito. Quer você goste do Lula ou não. Bruno Pinheiro, apesar de toda essa troca de farpas, essas flechas mútuas dos dois lados, o fato é que o Brasil segue sendo o principal destino das exportações argentinas, enquanto, em relação ao Brasil, a Argentina é o terceiro destino mais importante para as exportações brasileiras. Apesar de todo esse estremecimento, do Milei priorizando o alinhamento com essa dita nova direita global internacional, em detrimento de manter uma diplomacia minimamente saudável e respeitosa, é improvável que haja um impacto direto a nível do comércio bilateral entre os dois países. O que você acha? Eu tenho uma divergência do Felipe Monteiro em relação a essa representação do governo, do presidente Lula, quando ele fala, ele representa os brasileiros. Naquela época, sobre Hamas, Israel, quando ele fez um discurso ali atacando Israel ou a favor de Hamas, essa discussão, né, não foi colocada que ele era o representante do povo brasileiro como um todo, era uma ideia isolada do presidente da República. Então, acho que nesse momento é importante ter uma diferença aí do que representa de fato a ideia do povo brasileiro e que é um pensamento do presidente da República isolado. Agora, essa agenda do presidente argentino, quando ele veio aqui na segunda-feira, haverá um encontro da cúpula do Mercosul. Ele alegou que a agenda estará cheia. Não vai. Acho que ele erra também ao ignorar essa agenda. Lá seria a expectativa do encontro de Lula e o presidente argentino, o que ainda não aconteceu, mas ele vem para Santa Catarina em um evento que está já comercializando esses ingressos a R$ 249. Não vai se reunir com nenhuma autoridade e confirma um encontro bilateral com o ex-presidente da República. Agora, esperar quais serão os assuntos, de que forma que o ex-presidente vai conseguir ajudar, então, o presidente da Argentina, Javier Milei. Eu acho que ele erra vir aqui somente em Santa Catarina e não comparecer no evento que é tão importante para as duas nações, que é realmente a cúpula do Mercosul, que acontece em Assunção na segunda-feira, um dia após esse evento em Santa Catarina. Com certeza a gente vai estar acompanhando todos os desdobramentos aqui no nosso Morning Show. Obrigado, Bruno Pinheiro. A gente volta com você, com certeza, nos próximos dias aqui nessa semana. Valeu, meu irmão.